Bom, gente, agora começando com o caixeiro viajante. É, Tem o caixeiro viajante aberto e o fechado. As estratégias são parecidas. Eu falei em sala de aula que é mais fácil fazer o aberto. Muitas vezes você tem o caminho aberto, mas não tem o fechado. Aqui no caso você vai encontrar os dois, tá? Eu vou até inverter, vou fazer o aberto primeiro, porque ele é mais fácil, né? E depois a estratégia do fechado, ela é fácil também, mas ela é só um pouquinho diferente. É, e eu vou fazer primeiro o 4, depois fazer o 2, mas na hora de dar a resposta, é claro, né? Agora, uma coisa é verdade, o caminho fechado é sempre mais caro que o aberto, né? Aqui, vocês veem, diferente da questão, né? 4, teve casos que o aluno tirou 3, porque, veja, em alguns casos, o aluno simplesmente escreveu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não, gente, não é possível, sabe? Para dar essa coincidência do caixeiro viajante ser exatamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, isso é muito difícil. Eu até olhei, isso é impossível, não é, tá? Eu até dei uma olhada, vi que não era verdade, isso não era possível. E na hora de deletar, né, do fechado, deleta uma aresta para obter o aberto, o aluno não necessariamente deletava a aresta mais cara, às vezes deletava mais barata, certo? O que é pior ainda. E às vezes obtinha um caminho fechado que era mais barato que o aberto. Isso é impossível, tá? O caminho, não dei essa dica durante as aulas, teve até um aluno que perguntou, professor, o caminho aberto é sempre mais barato que o fechado? Eu falei assim, olha, eu vou deixar para você, né, pensar, porque se você for pensar bem, né, não há como, uma vez que você tem o fechado, né, deletar a aresta mais cara vai te dar um valor, né, que é aquele ou menos para o aberto. Às vezes o aberto é até menos do que pegar o fechado e deletar a aresta mais cara, né? Então aqui, por exemplo, quando o aluno acertou só um dos dois, mas não acertou o outro, tá certo? Então aí eu dei 4, porque, né, tinha que marcar corretamente. Ou às vezes o aluno ele fez tudo, mas ele não colocou o valor final, né? Aqui está escrito, ó, marcar o caminho, né, listar sua sequência de vértices com o custo total, né? Não tinha que e não fez para nenhum dos dois. Aí perdeu meio ponto aqui, meio ponto aqui, por isso que deu 4, né? Então em várias situações deu 4 porque não colocou o custo total. Isso é uma exigência da questão. Precisa colocar o custo total. E tem que marcar também, né? Quando o aluno não marcou, porque eu olhava a figura, mesmo assim, poucos fizeram assim, né? Mas assim, olhando a figura, é imediato, né? É imediato você ver se cada vértice tem exatamente duas arestas, que é o caso do fechado, ou se cada vértice tem exatamente duas arestas, exceto por um que é o começo e outro que é o fim do caminho. Então, vários motivos podem ter feito eu descontar pontos aqui, tá? Já listei alguns deles. Veja qual foi o seu caso, né? De acordo com a sua resposta. Em alguns casos o aluno não fez, ele só desenhou o grafo aqui, ó. Por exemplo, desenhar o grafo já ganha 1 ponto, tá? Marcar um caminho, ele marcou o caminho, mas não colocou a sequência de vértices, ou colocou uma sequência de vértices que faltava um vértice, né? Então veja, você tem que ter 8 vértices na sequência do fechado, tem que ter 8 vértices, tá? E na sequência do aberto tem que ter 7, entendeu? Teve aluno que fez sequência de vértices, só tinha 6 vértices na sequência, impossível, tá? Mesmo na sequência do aberto, você tem que ter 7 vértices na sequência do aberto. 6 não dá, não tem condições.
né? Porque, como eu falei para vocês, assim, durante as aulas, aqui às vezes o aluno só fez o desenho, depois não fez mais nada, só fez o desenho, só. Não marcou mais nada, ou não fez a questão, isso pode ter acontecido, tá bom? Então, assim, como eu falei nas aulas, tudo que você tem que fazer tem que ser perfeito, não pode ter nenhum erro. Até pode ter erro, né? Porque, claro, ninguém vai fazer perfeitamente. Mas erro de coerência, por favor, evitem isso ao máximo, porque onde vocês estiverem trabalhando, se vocês cometerem um errinho de vírgula, um errinho de mais, trocou para menos, um errinho de valor tal, mas a coerência foi mantida, tudo bem, ninguém vai criticar você. Mas você, por exemplo, fazer um caminho fechado que custa mais barato que o aberto, não. Isso não tem condições. Ou um caminho que só tem 6 vértices, peraí, o caminho tem que ter tem que ter 8 vértices, né? O caminho só tem 6, no caso do caminho fechado, tem que ter os 8 vértices, né? O aberto também. A única diferença é que o 8º vértice ele não volta para o primeiro no aberto, né? E no fechado, o 8º vértice volta para o primeiro. Mas teve gente que apresentou só com 7 vértices, com 6 vértices até teve aí, né? Aí realmente eu lamento, não posso. Você tem que ou esquecer uma pequena coisinha, você vê? Aqui deu quase 5, esqueceu uma pequena coisa. Tem que olhar a sua prova, né? Ver se realmente você não esqueceu nada. Aí se realmente você não esqueceu nada, você fala comigo, então significa que eu cometi um erro na correção, tá? Aí eu revejo, faço de novo. Mas assim, pelo que eu vi, tudo que eu descontei é porque era mais erro de coerência, né? Eu vou fazer primeiro o aberto, que é um pouco mais fácil. Vou fazer a 4 primeiro. Teve gente que não fez na sequência que pede 1, 2, 3, 4, mas não tem importância, marcou direitinho. Fez 1, depois fez 4, depois fez o 5, depois fez o 2, depois fez o 3. Deixou bem claro, né? Não tem importância. O importante é você deixar claro qual que é o item aqui da questão que você está fazendo, tá? Vamos fazer o aberto, né? Por exemplo, aqui, se a gente for ver, o 1 tem 2 arestas partindo dele, custando 1 cada um deles, né? Então, quer dizer, a soma vai dar 2. 1 para o 3 e 1 para o 5. Tá bom, então eu vou marcar, né? 1 para o 3, né? Daqui, ó. 1 para o 3. Aí 1 para o 5. E aí, na soma, eu vou fazer 1 mais 1. Tá certo? Ok, né? Ok, então, e é o 2? Tem uma aresta saindo dele e indo para o vértice 7, né? Custando 1. 2 para o 7, custando 1. Você vê que o começo até que é bem parecido com a árvore de Prim. Mas nós agora estamos com uma restrição, não é mais árvore, tá bom? Então, cada vértice tem que ter no máximo 2 arestas. Então, custa mais 1 aqui, né? Aí eu posso decidir, será que o 2 pode ser um começo ou um fim? Eu acho que não vale a pena, porque o 2 também, ele custa 2 para ir para o 6, né? Então, se tivessem preços muito caros aqui, 9, 8, 7, 8, 9, mas não, custa 2 para ir para o 6, então acho que vale a pena nós tentarmos aqui. E aí já vou marcar, né? Isso, 2 para ir para o 6, tá bom? Tudo bem. Agora, né, o caminho do caixeiro, seja aberto ou fechado, tem que passar por todos os vértices. Vamos ver assim o vértice 3, né? Do 3 até o 6 custa 2, né? Então, do 3 até o 6 custa 2. Mas o problema de eu marcar do 3 até o 6, o que vai acontecer aqui? Não, aí eu acho que não vai ter problema, porque então o 3 até o 6 não vai formar ciclo, né? Porque ainda não pode formar ciclo, ainda primeiro que é o aberto, né? Não pode formar ciclo, tem que estar aberto. Então do 3 até o 6 custa 2, tá bom, então vou apostar nisso ainda, tá vendo? Certo?
Posso até desfazer depois, né? Então vamos lá, 3 até o 6 custa 2. Então 3 ao 6 custa 2. Onde tem mais o 2, né? Bom, 3 ao... Bom, tem ao 3 ao 4, 3 ao 6, né? Mas aí eu vou ter que escolher. Ou é o 3 ao 4 ou o 3 ao 6, porque agora a gente chegou justamente nesse detalhe, né? O caixeiro viajante, você só pode ter no máximo duas arestas por cada vértice, né? Então pode ser o 3, 6 ou 3, 4. Então, não, aqui aí seria o 2, 4 ou 2, 6. Não, mas 2, 4... o 2, 4 custa também, ó. É que o 2, 4, né? 2, 6 custa 2 e 2, 7 custa 1, né? Tá. Então, aí nesse caso eu tenho que escolher se é o 2, 6 ou 2, 4, né? O 2, 4 custa 2 também, né? Eu poderia deixar assim, mas aqui custa 1, então eu acho melhor aproveitar, né? Que ainda posso usar esse 2 aí que seria o 3 com o 6, né? Ainda posso usar esse 2. Ok. Então, e 3? Ainda tem 3 aqui, 2 acabou, realmente 2 eu não posso usar mais. Não posso usar esses 3 que valem 2, não tem jeito, né? Porque senão aqui teria 3 arestas, não pode, né? Caminho do caixeiro de viajante é diferente, não pode ter 3 arestas por nenhum vértice pode ter 3 arestas. Tem que ser 2 ou 1 no caso do aberto, né? Mas tem um que custa 3, tá baratinho aqui, 4 a 8. E aí, 4 a 8, será que pode? Pode, né? 4 a 8, né? Então tem uma aresta que custa 3 ali. Bom, então eu já tenho quantas parcelas? Para o aberto, né? Vão ser 8 vértices e 7 parcelas, né? Então 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, na verdade, falta só mais uma parcela, né? Porque são 8 vértices. Então quer dizer que para o aberto seria... Bom, eu poderia ligar o 7 com 8, né? Isso, 7 com 8... Não, mas na verdade tem mais duas parcelas, né? Mas são 6... tá. Isso. São 8 vértices no aberto e 7 parcelas. Então quer dizer que... Porque são 7 arestas ligando 8 vértices, né? Então vamos ver... Aqui, 7 arestas ligando 8 vértices. Então entendi. Então, ou o 7 ou o 5 é terminal, ou o 8 é terminal e o 5 é terminal, né? Então quer dizer que falta só uma mesmo, né? Exatamente. Falta só uma. O 7 com o 5, não daria. Ele formaria um ciclo. Não. E esse aqui ficaria sozinho, tá? O fato é que o 8 precisa ser ligado com alguém. Não tem jeito, né? O 4 só está com uma aresta, o 8 só está com uma aresta. Eu teria que ligar o 4 com alguém, né? E aí eu tenho que ligar ou o 4 com alguém ou o 8 com alguém. Então, agora a decisão é o 4 com alguém ou o 8 com alguém. Então, eu posso ligar o 4 com 7 ou o 8 com 7. O 4 com 5 ou o 8 com 5, né? Já está terminando. Vamos ver. Entre 4, 7, 4, 8, 4, 7, 8, 7, 4, 5, 8, 5. Vamos ver qual que é o mais barato, né? 4, 7, 8, 7, 4, 5, né? E 8, 5, tá? Então vamos ver o 4, né? 4, 7, custa 9, muito caro. 4, 7, 4, 8 já está aqui, né? E 4, 5. 4, 5, 1, 2, 3, 4. Custa 7, tudo bem, tá? Aí o 4, 7 custa 9. Então eu ficaria com esse, tá? Mas vamos ver se é melhor ligar o 8 com 7 ou o 8 com 5. Vamos ver o 8.
8, 1, 2, 3, 4, 5. Olha, tá bem melhor, tá? E o 8 com o 7? Não é bom não. O 8 com 7 custa 8, né? Então vai ser o 8 com 5. 6, 7, 8. Então vai ser 8 com 5, custa 5. Ó. Aí, ó, acabou. 8 com 5. Então, ó, a sequência você escreveria 4, 8, 5, 1, 3, 6, 2, 7. Pronto, né? E aí custa 5, você pagaria 5, ó. 15, você vê que ficou perto de 11. Tá? Pode acontecer dos dois coincidirem. Pode, né? Em alguns raros casos. Mas, assim, em geral, o caminho do caixeiro viajante aberto, ele é estritamente maior do que a árvore de Prim. O preço total da árvore de Prim, tá? Em geral, é estritamente maior. Né? Em raros casos, ele coincide, tá? E agora o fechado. Como é que ficaria o fechado? Bom, então, vou pensar assim, ó. Aqui, no meu caso, para fechar, bastaria eu pegar 4 com 7 que fecharia. Mas será que compensa? 4 com 7, 1, 2, 3, 4. Isso aqui, 1, 2, 3, 4. 4 com 7 custa 9, né? Talvez não compense. O último que eu coloquei foi o 8 com 5, que custa 5, né? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou deletar só para pensar um pouco, né? E o 4 com 8 foi o último que eu coloquei. 4 com 8 não está muito caro, tá? 4 com 8 está 3. Eu até manteria. Eu vou manter. Eu vou manter isso aqui. E agora, veja, esse aqui tem dois vértices. Essa é a estratégia do fechado, que seria o parte 2, né? Então eu preciso agora escolher dois vértices, né? Então eu apaguei, né? Veja, eu apaguei esse último aqui, ó, né? Que era o 8 com 5. Apaguei o 8 com 5. Custava 5, mas eu posso pensar nas seguintes possibilidades, ó. 4, 5, 8, 7, né? Posso pensar, ó, 7, 8, 4, 5. Pode pensar 8, 5, 4, 7, né? Então, vamos pensar assim, 7, 4 e 8, 5. Se eu pegar 7, 4, 8, 5, 1, 2, 3, 4, aí ficaria 9, né? Mais 5. Porque 8 com 5 seria 9 mais 5. Vamos pensar aqui, ó. Então eu vou deixar isso aqui em aberto, né? Vou deixar até com erro, né? Então eu faria 9 mais 5 aqui, ó. Então 4, 7, 8, 5. Se eu ficasse 4, 7, 8, 5. Ok. Por isso que é importante ter uma figura fácil de observar. E se eu tiver 4, 5, 8, 7? Vamos lá, tá? Então 4, 5, 8, 7. 4 com 5 dá 7. 5, 6, 7, 8. Então seria 7, né? E o 8 com 7, né? 8 com 7 dá 8, né? Dá mais caro, né? Olha, então assim, você vê, apesar que do 9 eu diminuir para 7, né? Quando eu quis pensar, né, no 4, 5, 7, 8, né, que aí deu uma soma um pouco maior, deu 15, né? Então eu acho que vale a pena então mantermos, né, o 8, 5, ó, vou marcar 8, 5 e 4, 7, né? Porque se eu tiver o 4, 7, né? 4, 7, que é caro, custa 9, né? Com 8, 5, que custa 5, né? Isso ainda vai dar menos, 1 a menos, né? Então eu vou fazer assim, ó. Então mais 9, mais 5, que seria aquilo lá. Eu tenho que ter 8 parcelas agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 parcelas, tá certinho. Ó. Porque é o caminho fechado. E ele custa 24,
né? E o caminho aberto, ele custa 15. Aí se você for fazer 24 menos 15, dá 9. Né? Então está coerente. Né? Aí você vai falar assim, bom, realmente aqui do caminho fechado para o aberto, a diferença não poderia superar 9, porque todos os pesos são de 1 a 9. Não é verdade, tá? Não é verdade, porque existem vértices que não têm conexão entre si. Por exemplo, o 4 com 6 não tem conexão entre si. Tá? Aqui, por exemplo, 4 com 6 não tem conexão. Pode acontecer em casos raros, em alguns casos raros, pode acontecer da diferença ser 10, 11, até 12, pode acontecer. E teve casos de alunos que obtiveram uma diferença, né, 10, 11 ou 12 até. Né? Eu até olhei e era justamente isso. Né? Não era apenas você pegar e deletar uma aresta, não. Porque, por exemplo, o 4 com 6 não tem conexão, né? O 3 com o 5 não tem conexão, né? O 3 com 5 não tem conexão. Então, aqui no meu caso, né? Apesar que é uma estimativa, tá certo? O caminho, o verdadeiro, o mais barato de todos, é bem provavelmente que ele seja assim, 24, ou talvez menos que 24, mas eu teria que fazer muito mais combinações para ver se eu baixaria esse valor. Não cobrei isso de ninguém, tá? Ter que fazer combinações demais, né? Então 24 seria o fechado, 15 seria o aberto, e aí a questão seria só escrever. Teria que escrever a sequência de vértices, tá? Bonitinho. Às vezes eu descotei porque o aluno não escreveu a sequência de vértices, escreveu só uma sequência de vértices, só do fechado ou do aberto. Não sei o que aconteceu, pode ter esquecido, certo? Mas infelizmente eu só posso corrigir em cima daquilo que foi entregue, tá certo, gente? Então, de qualquer forma, as notas, olha só as notas finais, elas estão muito boas. Eu quero dar os parabéns para vocês, certo? Teve poucos casos em que assim, não conseguiu tirar mais que 6, né? Por exemplo, tem poucos casos aqui. E você sabe que o meu B é a partir de 6,5. Então muita gente já ficou com B aqui. Faltou pouco para eu pegar o A, nesse caso, 8,3 e tal. Então vocês estão de parabéns, né? E ao longo dos próximos encontros, né, a gente pode, né, por exemplo, 6,7, 6,5 é o B para mim, né? Então assim, então cada aluno, por favor, olhe, né, depois de assistir ao gabarito, olhe e veja qual que foi o problema. Se a correção ela não foi justa, por favor, entre em contato comigo, também nos encontros, tá certo? Teve gente que não entregou realmente. Eu abri a questão, era uma folha em branco, uma folha perfeitamente em branco. Então, assim, ou o aluno achou que entregou para mim, ele não entregou, ele se enganou, entregou uma outra folha. Então, por favor, vejam isso e depois entrem em contato comigo, tá? Então, até mais, muito obrigado. Tá?